Vamos falar um pouquinho de Trump e Gaza, limpeza étnica, o Arthur Kovri, com resort para os ricos. Olha que ideia sensacional. A porta-voz da Casa Branca parece que acaba de dizer, não, a nossa ideia é um pouco diferente, nós vamos tratar disso daqui a pouco, né? E talvez um possível recuo, mas antes disso é preciso que a gente trate das implicações objetivas desse negócio. Né? E ainda hoje vamos falar da questão da DPF no Rio de Janeiro, né? Sobre a atuação da polícia do Rio de Janeiro e o STF. Fica aí, fica com a gente. Mas agora isso aqui é importante porque isso diz respeito à humanidade. Né? O que? O problema dos palestinos? Os palestinos são toda a humanidade? Não. Eles são parte da humanidade. Mas o presidente de um país que se considera o soberano do mundo decidiu que ele pode tomar aquele pedaço de terra, ter a soberania sobre aquele pedaço de terra e expulsar os locais de lá. Que ele diz que viverão maravilhosamente bem em outros países. Sim, o nome disso é limpeza étnica. Isso é crime. Isso é crime de guerra, inclusive. Mas vamos lá, vamos começar do começo, vai. Reinaldo, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou essa entrevista coletiva ontem ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, em Washington. O premier israelense é o primeiro líder mundial a visitar Trump durante o segundo mandato do republicano. A coletiva começou após uma reunião entre os dois líderes. O Trump discursou e, na sequência, o Netanyahu fez uma breve declaração. Em seguida, os dois responderam questionamentos dos jornalistas. E aí, então, nós vamos ver, né, os trechos aqui da fala do Trump e as suas implicações. Né? E a ligeireza com que ele trata do assunto como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tem 3 trechos do que ele falou na voz de Voglio Bene, né, que sempre que tem Trump ele fala, quero eu, porque eu me sinto muito bem, eu incorporo aqueles valores. Né, eu falo, Voglio Bene, não, eu quero que seja. Então, usar aquelas Trump madeixas diz contar, também. Como é que é? Quero aquelas madeixas também, um bronzeado. Isso, aquelas madeixas, aquela... Aliás, vocês viram que o filho dele, o Barron, né, Barron Trump, que é um talagão de uns 2,35 metros, você viu que o cabelo dele, pode achar uma foto aí, o cabelo dele ele já faz um trançado ali que lembra do pai. Está se tentando criar uma aristocracia. Trump, inclusive do cabelo. Meu Deus, o mundo pode ser muito cruel. Né? Trump diz contar com outros países árabes para abrigar os palestinos. E todos muito generosos, viu, Arthur? Olha aqui. Quer ver? Solta aí. We should go to other countries. Nós devemos procurar outros países que têm interesses humanitários, e há vários deles que querem fazer isso, e construir vários locais que serão, em última instância, ocupados por 1.800.000 palestinos que vivem em Gaza, o que vai acabar com as mortes e destruições e, sinceramente, a má sorte. Isso poderá ser pago por países vizinhos que têm grandes riquezas. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. Podem ser vários locais ou um local grande, mas as pessoas poderão viver com conforto e paz e nós garantiremos que algo realmente espetacular será feito. O único motivo pelo qual os palestinos querem voltar para Gaza é porque eles não têm alternativa. Lá é um local de demolição, praticamente todos os prédios foram derrubados, a população está vivendo debaixo de pedaços de concreto que caíram e isso é muito perigoso e precário. Então vamos ver. Ninguém tem vínculo com seu país, só querem voltar para lá porque não tem para onde ir. Nós sabemos que Gaza foi destruída, inclusive, com o apoio integral, né, dos Estados Unidos.
E ele diz, por que alguém quer voltar para o seu país? Provavelmente porque não tem lugar melhor para ir. O Trump não reconhece que possa haver, para os outros, qualquer coisa como cidadania, vínculo com a terra, vínculo com a pátria, vínculo com os demais. Não. Tudo isso desaparece. Os palestinos passam a ser coisas, passarinho que a gente pega daqui, passa para lá. E esses outros países não existem. Quais são os outros países? Os países árabes já falaram que não. Onde é que ele vai colocar os palestinos? Obviamente os países árabes recusaram essa alternativa. E nem poderia ser diferente. Mas ele diz, não, nós vamos ter, nossa proposta é controlar mesmo, vai ser uma possessão americana. Nós vamos nos apropriar desse território. Os Estados Unidos vão tomar o controle da faixa de Gaza. Nós seremos os proprietários e responsáveis por desarmar todas as bombas perigosas não detonadas e outras armas no local, nivelar a região e nos livrar dos edifícios destruídos. Vamos criar um desenvolvimento econômico que proporcione um número ilimitado de empregos e moradias às pessoas da região. Vamos fazer um trabalho verdadeiro, fazer algo diferente. Simplesmente não podemos recuar. Se recuarmos, vai acabar da mesma forma que nos últimos 100 anos. Tenho esperança de que esse cessar-fogo possa ser o início de uma paz maior e mais duradoura que acabará com o derramamento de sangue e a matança de uma vez por todas. Com o mesmo objetivo em mente, a minha administração tem agido rapidamente para restaurar a confiança na aliança e reconstruir a força americana em toda a região. E realmente fizemos isso. Fez o quê? Fez o quê? O que foi que ele fez? O que quer que tenha acontecido no Oriente Médio, nos últimos tempos, de coisa grave, de coisa séria, aconteceu foi antes dele chegar lá. Não é? E agora, ele veio com essa proposta de assumir mesmo. Pronto. Groenlândia, vamos assumir. Canal do Panamá, vamos assumir. Canadá, vamos assumir. Faixa de Gaza, vamos assumir. E passará a ser nosso. E vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário, sobretudo, porque não terá palestinos lá. Porque é disso que se trata. Olha aqui. Só um minuto. Gente, é ali, meu bem, aquela caixinha. Eu estou negociando com a minha mulher aqui que eu pedi uma pastilha para mim, tá? Então, é isso. Isso aqui a gente faz ao vivo, é assim mesmo, é assim que tem que ser. E agora, vem o melhor. O melhor do pior. Fazer o que com Gaza? Tira os palestinos, distribui, uma parte vai para a Jordânia, os outros países pegam, E faz o quê? O que o empresário Donald Trump imagina para a faixa de Gaza? Isso aqui, ó. Do you see a long-term Eu, de fato, vejo uma posição de propriedade a longo prazo e vejo que isso trará grande estabilidade a essa parte do Oriente Médio e talvez a todo o Oriente Médio. E todos com quem eu falei, essa não foi uma decisão tomada levianamente. Todos com quem conversei adoraram a ideia de os Estados Unidos serem donos daquele pedaço de terra para desenvolvê-lo e criar milhares de trabalhos. Será magnífico. Eu imagino as pessoas do mundo vivendo lá, as pessoas do mundo. Acho que vocês transformarão isso num lugar internacional inacreditável. Eu acho que o potencial na faixa de Gaza é inacreditável e eu acho que o mundo todo, representantes do mundo todo estarão lá. E palestinos também. Eles também vão viver lá, muitas pessoas vão viver lá. Eu não quero ser fofo, eu não quero ser um espertinho, mas a Riviera do Oriente Médio, isso pode ser algo tão magnífico. Não estou achando o reloginho. Demorei para achar.
Riviera do Oriente Médio. Uma referência ali à costa da Itália, costa da França, turismo de rico. Imagina, Arthur, né? As praias de Gaza sem nenhum palestino, tudo demolido, né? Tudo demolido, tudo, né? Ali sem nada. O mar Mediterrâneo lambendo as praias de Gaza, cheia de resorts, de preferência construídos pelo grupo Trump. Uma coisa assim, mar a lago, transportado para a faixa de Gaza. Né? E com rico fazendo turismo. Isso, e claro, a habitação. Evidentemente, a ideia é que provavelmente os israelenses passem também a ocupar a área. Isso até palestino poderá morar aqui. Palestino, claro, desde que tenha dinheiro para morar ali, porque como passará a ser território americano, como os palestinos serão expropriados do seu direito, como eles sofrerão a segunda expulsão em massa, depois do massacre, então, pronto, fica tudo certo. Olhem a delinquência desse negócio. O nome disso é limpeza étnica. Isso é crime de guerra. Os palestinos já foram, da faixa de Gaza, já foram submetidos a práticas típicas do genocídio, sim. Típicas de genocídio, sim. Com deslocamentos forçados, com as crianças submetidas a condições as mais absurdas, massacres indiscriminados. Aí ele se encontra com Netanyahu e tem uma ideia, provavelmente a 8 patas. Porque essa história de mandar os palestinos para o Sinai, para o Egito, limpar, tirá-los de Gaza, essa não é uma ideia nova. Isso circula muito nos grupos sionistas, nos grupos de extrema-direita, que nem reconhecem o direito dos palestinos a ter uma pátria ali conforme aquilo que foi decidido pela ONU, conforme a partilha original. E nesse encontro também ele deixou claro, vamos ver a soberania de Israel sobre a Cisjordânia, que é o outro território palestino, que certamente está, aliás, sob ataque, né? E que... Aí eu pergunto, onde estão as vozes sensatas? Existem, algumas se manifestam, mas às vezes, eu não vou entrar em polêmica aqui com esse e com aquele, mas às vezes existem vozes tão estridentes, né, que a menor e a simples crítica a Israel já dispara acusações de suspeitas de antissemitismo, etc. Onde estão essas vozes diante de uma enormidade como essa? Então o propósito, sim, Israel respondeu, e nem se contava que não respondesse, ao ataque do Hamas, que matou 1.200 pessoas. Ataque terrorista. Agora a resposta dada, obviamente, é de uma absurda desproporcionalidade, né? O que é, Reinaldo? Você queria que também então só matasse 1.200? Não, não é essa conta que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que as ações foram indiscriminadas. E resta evidente que o objetivo era mesmo impedir qualquer condição, né, desse povo permanecer ali, desse povo poder se reconstruir. Esse é o ponto.
O mundo vai rejeitar essa coisa, o Trump vai dizer que é isso mesmo, e agora há pouco mudaram um pouquinho o tom, nós já vamos ver, né? Mas o Lula reagiu a Trump e a proposta de limpeza étnica. Vamos lá. Sim, nessa entrevista o presidente Lula repudiou a proposta de Trump, apontou o genocídio em Gaza e perguntou: os palestinos vão para onde? Vamos acompanhar. Eu tenho a compreensão de que nós estamos vivendo um momento que quanto mais coisas, sabe, difíceis você falar, quanto mais coisas irreais você falar, mas você tem destaque na mídia mundial. Vamos ser franco uma coisa. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Não, mas não para cuidar não, de jeito nenhum, absolutamente não. É isso mesmo. Aliás, não. O que o Lula foi demonizado porque apontava, sim, Israel tem o direito de se defender, mas o que estava em curso ali era outra coisa. Quando o Netanyahu endossa essa proposta feita com ele, a gente entende qual é o propósito do grupo político de Netanyahu e daqueles que andam com ele e alguns que estão ainda à direita dele. Né? Sim, grupos terroristas falavam de limpar a área de Israel e dos territórios palestinos da presença judaica. Essa gente está dizendo, não, nós vamos limpar essa região da presença palestina. Ah, mas recupera a história depois da partilha, quem foi que não aceitou o Estado de Israel e tentou derrubar o Estado de Israel? Sim, os países árabes se juntaram, inclusive os palestinos, para tentar. Tudo isso é verdade. Agora, a partir de um determinado momento, o Fatah, que é o grupo que gerou a Autoridade Nacional Palestina, comanda a Autoridade Nacional Palestina, ainda com Yasser Arafat vivo, passou a admitir a existência do Estado de Israel, veio Mahmoud Abbas, e esse Abbas foi continuamente desmoralizado por governos israelenses, muito especialmente pelo Netanyahu, que fez um pacto informal de convivência com o Hamas do outro lado, e por razões até hoje inexplicáveis, inexplicadas, os sistemas de defesa, de segurança de Israel, de inteligência de Israel, não detectaram uma movimentação daquele tamanho. São capazes de explodir o Octox, não sei o quê, com um planejamento inacreditável e não conseguiram ver aquilo. Isso ainda está sob investigação. Agora, você tem um dirigente israelense, né, condescendendo com deslocamento forçado de um povo de 2 milhões de pessoas, né? Isso vai além de qualquer imaginação a mais perversa. Né? Que um dia tem imaginado isso. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, falou em limpeza étnica. A Arábia Saudita disse: alcançar uma paz duradoura e justa é impossível sem que o povo palestino obtenha seus direitos legítimos. Né? Porque sempre se fala de um acordo de Israel com a Arábia Saudita.
Disse, não, assim não dá. Obviamente o Hamas disse que a fala é racista e afirmou que ações dessa natureza vão aumentar a violência. Nem se esperava outra coisa, né? Os representantes da França, da Alemanha, do Reino Unido, da Espanha, da Irlanda, da China, da Turquia, todos, invariavelmente todos, repudiaram a tese de Trump. Ele até havia pouco tinha ignorado a reação e insistiu que todo mundo amou a sua proposta. Ele deu essa declaração hoje no Salão Oval. Hoje. Não, todo mundo amou. Né? E agora há pouco, vocês já devem estar aí com a informação. Né? Sim. Não é bem assim, peraí, também... Esse maluco tá falando que dá na telha. Ele está tão encantado com seu poder, ele está tão certo de que ele é dono do mundo, ele está tão certo que ele faz... Bom, o que nós temos aí? Qual é a última posição a respeito? Vai. Reinaldo, Donald Trump não se comprometeu a enviar tropas americanas para a faixa de Gaza como parte da proposta de tomada do enclave palestino pelos Estados Unidos, afirmou a Casa Branca nesta quarta-feira. A porta-voz da presidência também voltou atrás na proposta de deslocar permanentemente os palestinos do território. Ela mencionou agora uma realocação temporária, o termo que ela usou. Em coletiva de imprensa, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Levy, disse a repórteres que o presidente acredita que os Estados Unidos precisam se envolver na reconstrução de Gaza para garantir a estabilidade da região, mas que não vão pagar por ela. Mais cedo, quando questionado pela imprensa no Salão Oval sobre as reações negativas às suas declarações sobre o território palestino, Trump negou que seu plano tenha sido mal recebido. Eu gostei porque a retranca que você tem aí não é a que eu tenho aqui. Fizeram uma para você e outra para mim. Eu acho bacana, porque aí ficam retrancas plurais, né? Porque eu estava tentando achar e não estava conseguindo. Não é a mesma. Vamos estabelecer um padrão, né? A retranca que é mandada para o estúdio é a mesma que eu recebo. Ok? Assim a gente funciona melhor. O Marco Rubio sugeriu que Donald Trump estava apenas propondo limpar e reconstruir Gaza e não reivindicar a posse indefinida do território. Não é verdade. Não é verdade. A fala dele foi muito clara. Nós colocamos no ar a fala dele. A proposta dele era tirar todos os palestinos de Gaza. Quando o mundo reagiu muito mal, então aí ele resolveu mudar. Né? Aliás, tomou na justiça, Donald Trump tem tido algumas derrotas. Um segundo juiz federal emitiu uma ordem nesta quarta impedindo o governo de tirar direitos de cidadania das crianças. Né? Também uma juíza distrital, Deborah Boardman, de Maryland, disse que isso está suspenso indefinidamente. Né?